E em santidade eu vou viver. Quanto? Em todo o tempo, pois sou teu templo. Renuncio tudo que é impuro. Renuncio minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, santo, santo. Como santo é, Senhor. Eu quero ser santo, santo, santo. Como santo és, como santo és, Senhor. Oh, aleluia, adore esse Deus maravilhoso. Mais que a neve quero ser pra te honrar, pra te agradar. E em santidade eu vou viver em todo o tempo, pois sou teu templo. Renuncio tudo que é renuncio minha carne, renuncio e os sonhos que não te glorificam, Senhor. O que eu faço? Eu renuncio amor. Eu quero ser santo, santo, santo. Como santo é, Senhor. Eu quero ser santo, santo, santo. Como santo é, como santo és. Aleluia. Eu quero ser santo, santo, santo. Como santo é, Senhor. Eu quero ser santo, santo, santo. Como santo és, como santo és, Senhor. Dentro de 5 segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Estou te vendo diferente, o teu semblante já mudou. O teu rosto é de alguém que o mundo desabou. Está parado no caminho, não tem forças pra andar, e o que resta é uma lágrima no seu olhar. Olha, Jussara, já
desabafar, mas ninguém quis te entender. Mergulhado no fracasso, ninguém abre os braços pra te receber. Portas já não abrem mais, tudo está chegando ao fim. Mas eu te ofereço alguém que prazer não tem de te ver assim. Sabe quem é ele? Só Jesus, pra te ouvir, pra te amar, te fazer sorrir. Solução pra clarear a sua vida. Só Jesus, rumo certo, sua fonte em meio ao deserto. Neste escuro, ele é a porta de saída. Tem uma saída pro teu problema. Já tentou desabafar, mas ninguém quis te entender. Mergulhado no fracasso, ninguém abre os braços pra te receber. Portas já não abrem mais, tudo está chegando ao fim. Mas eu te ofereço alguém que prazer não tem de te ver assim. Aleluia. Só Jesus pra te ouvir, pra te amar, te fazer sorrir. Solução pra clarear a sua vida. Só Jesus, rumo certo, sua fonte em meio ao deserto. Neste escuro, ele é a porta de saída. Só Jesus pra te ouvir, pra te amar, te fazer sorrir. Solução pra clarear a sua vida. Só Jesus, rumo certo, sua fonte em meio ao deserto. Neste escuro, ele é a porta de saída. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Restauração, um programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus
Ministério Restauração. A nossa sede ela está localizada na Avenida Farrapos, número 312. O nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira e o nosso diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto dos Santos, pastor Paulo Roberto, que está em oração, está ali na casa de retiros em oração. E está ali orando por nós, né? Glória a Jesus pela vida do pastor Paulo Roberto. Nós estamos aqui tentando substituir ele hoje nessa entrevista. Particularmente eu estou bem ansiosa por essa entrevista. Mas por que será? Por que será? Nós temos aqui um visitante, um pastor, mas nós temos aqui uma participação, é essa a palavra certa, muito especial mesmo. Para mim, particularmente, é acima da média este pastor que está aqui. Eu sei que ele não vai se soberbecer por isso, né? Então eu posso falar. Vou colocar ele aqui na tela agora. Paz do Senhor, pastor Valdimir Almeida, é isso, né? Paz do Senhor, irmã Tainê. Uma alegria muito grande poder estar nesta programação, juntamente com a irmã Tainê. Eu já vim há alguns dias, os irmãos me convidando, e era impossível estar aqui devido a outras atividades, mas hoje aprove a Deus estar aqui e ser entrevistado pela irmã Tainê. Deus abençoe sua vida, irmã Tainê. Só Jesus, pastor? Que hino lindo. Vocês estavam ouvindo esse hino aí antes da programação? Que hino lindo, maravilhoso. É a dupla que eu particularmente mais gosto. Glória a Deus. Todo o Ministério Restauração, com o pastor Valdimir e a irmã Odete Almeida. Glória a Jesus. Eu também gosto muito dessa dupla, irmã Tainê. É uma dupla linda. Glória a Jesus. Já está conosco o pastor Valdimir aqui, a irmã Fátima Soares, lá de Gravataí. Glória a irmã Elza Ciota, a irmã Elza que esteve de aniversário ontem, né? Deus abençoe, irmã Elza, parabéns, muitos anos irmã de Elza. vida. Deus abençoe. Esposa do nosso irmão Rogério Ciota, irmão Rogério que está ali em tratamento médico. Deus vai dar uma vitória completa em nome de Jesus. Também aqui a irmã Lisandra Silva, ela diz assim, concordo com você, Tainê, servo do Senhor. Glória. Dupla linda, é verdade. A irmã Natália Machado, lá de Gravataí, irmã Cleonice, lá de Gravataí. O povo de Gravataí tá entrando aqui, glória a Jesus. Glória a Deus, não me deixaram só. Isso aí, glória a Jesus. A irmã Andréia Alves também conosco, irmã Érica Tavares de Caxias do Sul, irmã Vera Rodrigues ali de Gravataí, irmão Jorge Wolff, eu já falei onde é que está o diretor, né? Antes que ele me pergunte, né? Aqui, irmão Edson Luiz também lá de Cachoeirinha. Glórias a Deus, estamos com 39 pontos conectados, 21 likes. Vamos compartilhar essa programação para que esse programa chegue mais longe, chegue onde os nossos pés não podem chegar, o programa pode chegar. E hoje está aqui conosco o pastor Valdimir. Glória a Deus. A irmã Vera, irmã Tainê, ela é líder da União Feminina da área de Gravataí e ela está nesta programação. Deus abençoe a irmã Vera, toda a família, toda a União Feminina ali da área Gravataí. Glória a Deus. Irmã Sônia Caspari também conosco aqui na escuta da programação. Irmã Jussara Tapia, também nossa madre, irmã Jussara Tapia aqui conosco também. Gravataí está com um ótimo pastor. Nós já tivemos ele aqui na sede, ele foi para Gravataí, né? O pastor Josué esteve na sede, foi para Gravataí, voltou para a sede, quem sabe o pastor Valdimir vai voltar para a sede também. Glória a Deus. Pastor, vamos então, sem perca de tempo, que já é meio-dia, já são 12 horas e 11 minutos. A gente vai falar um pouquinho sobre o seu testemunho, pastor. Deixar o senhor se apresentar, falar as suas funções que o senhor exerce atualmente e falar um pouquinho sobre a sua história. Amém. Quando Tainê, falar sobre a gente é um tanto muito difícil, né? É difícil. Então a gente vai falar aqui algumas coisas que Deus tem nos agraciado, Deus tem feito nas nossas vidas. Eu sou muito grato a Deus por Deus ter me recebido no seu reino, né? Ter me aceitado no seu reino. E eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico, né? Meus pais já serviam a Deus. Quando eu nasci, meu pai já atendia a igreja. E isso, para mim, eu considero até hoje um grande privilégio. Por quê? Porque eu tive o privilégio de ser criado, então, em padrões que são santos, padrões que são puros. Coisa linda. E
cresci neste lar evangélico, né? Lar de crentes. Minha mãe foi minha professora da escola bíblica infantil. Então, tinha o meu pai como professor depois na escola adulto. Então, eu fui formado justamente dentro da família, uma família abalizada. E glorifico a Deus, irmã Tainê, por Deus ter feito isso por mim. Depois, aos 21 anos, me casei. Né? Casei com uma irmã Odete. Que privilégio de Deus, né, pastor? Uma jovem que também aceitou Jesus na congregação onde o meu pai era pastor. E eu sempre observei que a irmã Odete era muito dedicada à oração, à santificação, né? E era aquela jovem que tinha um diferencial, uma jovem tímida, bem tímida, mas muito dedicada a Deus. E como eu estava orando, pedindo a Deus que eu não queria errar no meu casamento, então busquei muito em Deus isso, e Deus deu uma visão para o meu pai. E o meu pai nunca me contou. Ele nunca me contou a visão. Quando eu falei para o meu pai que eu estava querendo iniciar um namoro com uma irmã Odete, eu vi que ele me apoiou. Ele disse, vai falar com ela, conversa com ela, mas nunca me contou nada. No dia do meu casamento, ele contou o que Deus havia mostrado para ele. Então eu fiquei muito feliz, né, por ter tido de Deus esse privilégio de ter acertado este passo. E a gente é feliz, hoje nós temos 26 anos de casado, e a gente tem visto a mão de Deus nos abençoando, já muitas batalhas espirituais, muitas guerras espirituais, passamos juntos, mas a união conjugal tem sido sempre algo inexplicável, irmã Tainê. Hoje, aos 26 anos de idade, eu vejo a irmã Odete ainda com os mesmos olhos, aquela jovem dedicada, hoje já uma jovem senhora dedicada amada a Deus, servindo a Deus. Querida. E tem sido, e na questão do Ministério do Louvor foi muito interessante, irmã Tainê. Eu orava a Deus pedindo alguém que cantasse comigo, né? Eu fiz voz solo um tempo, depois cantei com os meus irmãos, cantava fazendo a primeira, depois cantei com a minha irmã um período de tempo, mas nunca era uma dupla fixa, né? Perfeita, não era uma dupla perfeita. Não era, porque a gente cantava, às vezes estava próximo, às vezes estava longe, não tinha como. E eu comecei a orar, eu me lembro que eu trabalhava e no meu trabalho eu cantava em voz segunda, dizendo, Deus, me dá uma voz primeira. E fui ousado assim de pedir uma voz que fosse bem nítida, que alcançasse tons bem altos, né? E por fim, quando eu conheci a irmã Odete, eu vi que ela tinha muito desejo de cantar. E eu ouvi ela cantando, ela era ainda uma adolescente, eu vi ela cantando com outra jovem na igreja, e ela tinha um timbre de voz muito bonito. E eu pensei, que voz linda dessa moça. Ô, glória! Aí ela tinha aquele timbre de voz, mas ela não tinha muita educação musical, né? Então, logo eu me aproximei dela para que a gente pudesse cantar, educar mais a voz dela, pôr ela dentro de tons, né, das notas musical. E, por fim, eu vi que a irmã Odete, rapidamente, ela conseguia pegar a música. E hoje, para a glória de Deus, ela faz algumas vozes. E, graças a Deus, era justamente aquilo que a gente tinha pedido para Deus e Deus nos deu. Porque Deus é fiel, né, pastor? Deus é Coisa fiel. mais linda. Deus é tão maravilhoso. Quando eu ouço a irmã Odete, o pastor cantando, é algo lindo, né? Particularmente, a irmã Elisandra colocou, faltou tu falar que eles são teus padrinhos de casamento. É verdade. De onde? A irmã Elisandra falando que o senhor e a irmã Odete foram meus testemunhos de casamento. Exato. Né? Ai, cantaram ali, e foi cantamos tão lindo. no teu casamento. Foi lindo. Glória a Deus. O pastor Valdemir, ele tem parte na minha história. Momentos que eu chegava ali no gabinete chorando desesperada, né, pastor? O pastor orava, ficava tudo ali, né? Saía dali bem tranquila, coisa boa. Pastor, a função de pastor, ter um pastor, isso é maravilhoso, né? Imagina agora o senhor teve seu pai e a sua mãe lhe amparando, seu pai, seu pastor, sua mãe, professora de escola bíblica. Com certeza isso fez toda a diferença na sua vida, né, pastor? Eu sou um grande apoiador da família. Tenho me dedicado muito tempo aconselhando, né? E também ministrando cultos de família, ministrando encontros de casais. E eu tenho visto
o agir de Deus nas famílias dentro dessa questão. Por quê? Porque o amparo dos pais a gente sempre vai precisar na vida. Agora, além do amparo para o caráter, para o equilíbrio da vida do ser humano, este apoio espiritual ele é fundamental na nossa vida. Ter um pai que ora, ter uma mãe que ora, isso é algo inexplicável. É algo que só a eternidade pode revelar a profundidade disso. E eu tive este privilégio de ter, hoje já meu pai partiu para a eternidade, mas continua minha mãezinha ainda orando pela gente, intercedendo, e a gente é muito grato a Deus pela vida da mãe. Glória a Jesus. Temos bastante comentários aqui no chat, pastor. Irmão Jair Tapia conosco, irmão Lucas, lá da área Otonelli, irmão Genésio de Santa Catarina, irmão Isaías e a irmã Débora, irmão Giovanni Leonardi, irmã Zilá também conosco. Giovanni Leonardi é meu copastor, um dos copastores da área de Gravataí. Não conheço ele. Irmã Marisa Celoni também conosco, irmão Antônio Prado de Gravataí, irmão Juliano Xavier ali de Viamão, irmã Vitória e Radassa. Irmã Vitória. A Radassa é a bebezinha, né, pastor? É bebê. A irmã da irmã Tayana. A Vitória. Tainá, Vitória no irmã. No dia da apresentação da irmã Radassa, ela ficou pentecostal, né? Começou a chorar e levantava as mãos chorando. Recebeu, né? Irmã Heloísa Borges, lá de Gravataí. A irmã Mariana Clovan, de Gravataí também. Ó, o povo de Gravataí hoje está em Gravataí peso está aqui. em peso. Glória a Deus. Irmanice, diz que a irmã Madalena, lá de Parobé, está na escuta da programação. Um abraço, amada irmã Madalena. Deus abençoe, irmã Madalena. Estava dando um abraço para o pastor Valdemiro. Irmã Lucilene também conosco. A irmã Jussara Tapia diz, é a dupla mais unida que conheço. Deus abençoe. Glória a Jesus. O irmão Givanildo Rodrigues ali diz, tem o irmão Williams Melo, é lá de Gravataí, o irmão Williams, né? Irmão William. A irmã Ana Félix ele também. Ele é o primeiro copastor da área, né? Uma benção, evangelista William. Irmã Ana Félix também ali de Gravataí. A irmã Ana se converteu junto comigo em 2007, pastor. Lá em Cachoeirinha. Uma benção. Irmã Patrícia também. A irmã Olga Flores. Estamos na escuta, eu e meu esposo César Flores. Glória a Jesus. Deus abençoe, irmão César, irmão Olga. Irmão Vladimir também ali de Gravataí conosco. Deixa eu ver aqui, a irmã Vitória deu risada aqui, ó. Dirigente, irmão Vladimir, dirigente da congregação Costa do Ipiranga. Glória a Deus, um servo fiel. Ele tem trabalhado junto com uma equipe do Ombro Amigo, restaurando vidas. Um homem dedicado, incansavelmente, né? Um homem dedicado a Deus. Ele tinha ficado enfermo certa vez e mesmo assim estava ali trabalhando, né? É incansável na obra. Pastor Moisés Maciel também conosco. Um abraço, pastor Moisés. Glória a Deus pela vida do pastor Moisés. Grande amigo, pastor Moisés Maciel. Irmão Eleandro Saldanha também aqui conosco. Irmã Magda Esther, lá da Itacolomi, Gravataí. Irmã Lisiane Vidor também de São Francisco. Magda, esposa do dirigente da congregação Itacolomi. Ai, bênção de Deus. A irmã Lidiane Vidor também. Anderson e Lisiane de São Francisco de Paula na escuta da programação. A irmã Cristiana Borosca de Nova Santa Rita. Irmã Cleni é aqui da sede internacional, está na escuta da programação. Irmã Débora de Boa Vista do INCRA. Romidréia de Boa Vista do INCRA. A irmã Fabiane Minossi ali de Canoas Leste. A irmã Andréia diz assim, ó, glória a Deus pela vida do pastor Valdemiro e da irmã Odete. O pastor esteve há pouco tempo ministrando no culto para as famílias, na área Berceba. Deus continue os usando com autoridade. Estivemos na área Berceba. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos da área Berceba. Irmão Natalino também conosco. A irmã Marisa diz amém da congregação Morungava. A irmã Marisa Celoni. A irmã Ivoneide está ouvindo a programação também, pastor. Irmão Natalino é dirigente da congregação Morungava. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Ivoneide. Deus abençoe, minha irmã. Aqui, irmã Fabiane, que lindo ver o amor e o carinho do pastor por sua esposa. Deus abençoe muito vocês. Coisa linda, né? Estamos aí com 76 pontos conectados. Deixem o seu like. Aleluia. Vamos voltar aqui. Pastor, e como é que foi o sonho do seu pai? A revelação que seu pai teve com a irmã Odete? Ai, irmã... Será que conta? Ai, conta, pastor. A gente gosta de ouvir essas histórias. O meu pai, ele teve uma revelação. Ele teve uma visão, na verdade, né? Ele me contou depois que ele teve uma visão. E ele viu 2 pássaros
que entraram na porta da igreja e no altar eles se encontraram, aqueles 2 pássaros. E ele disse que na hora que ele teve essa visão, ele orou e viu a irmã Odete e eu. Que coisa linda! E a Odete ainda era uma adolescente na época, pelo fato de que ele não me contou, não gerou nenhuma influência. Muito importante isso. A gente ficou simplesmente sem saber disso até o dia do casamento. E ele contou com muita alegria, dizendo que aquilo que Deus o havia mostrado era um projeto de Deus. Glória Meu a pai Deus. foi um grande incentivador, irmã Tainê, da minha vida. Eu me lembro momentos de dificuldade na adolescência, na juventude. Ele sempre foi aquele homem com uma palavra firme. Meu pai nunca foi de bajular as pessoas. Ele era muito, muito preciso nas palavras. Então, aquele puxão de orelha que a gente nunca mais esquece, que a gente depois entende que aquilo foi uma coisa de Deus. Meu pai foi esse homem que sempre quando eu vinha para reclamar alguma coisa a ele, ele dizia: meu filho, a vida é difícil, você tem que enfrentar. E nunca tentou me defender em situações que me trouxesse, quem sabe, algum conforto, mas sempre me colocava de frente a frente com a realidade da vida. Ele dizia: você terá que enfrentar para poder ajudar alguém. E graças a Deus, hoje eu entendo que era isso mesmo. Como é difícil os pais terem essa atitude hoje em dia, né, pastor? Exatamente. Como é difícil tu ver ele, teu filho sendo muitas vezes sendo maltratado ou difamado, e aí tu quer ir lá e quer tomar a frente. Exato. E Mas é isso- necessário isso para... Pode falar. E isso, irmã Tânia, em todas as áreas, a gente, como filho de líder, a gente passa por dificuldade. Por quê? Porque a cobrança do povo é grande sobre os filhos dos líderes, né? E então, este filho do líder vai sofrer. Por quê? Porque quem não erra? Exatamente. Ainda mais que eles estão em fase de crescimento. Exato. Estão E o aprendendo. erro do filho de um líder, ele é mais elevado, no caso, é mais assistido do que, quem sabe, o erro de um outro jovem. Exatamente. Então isso Ele é mais cobrado, né, pastor? causam sofrimentos. Por quê? Porque a irmã imagina, eu desde criança eu toco, então eu estava sempre em evidência. Eu estivesse na igreja, eu estava com violão, eu estava com um instrumento na mão. Então, geralmente, um músico tem oportunidade de praticamente todo culto, né? Se ele não cantar um hino especial, mas ele vai estar lá tocando, ele vai estar sempre em destaque. Então, é impossível que os olhos do público estejam sobre este filho do líder. E o meu pai nunca tentou me defender. Ele me entendia a questão das minhas dificuldades, me levava para a oração, mas sempre dizendo: a vida é assim. Nunca aceitava que a gente dissesse que estava sendo maltratado ou desprezado. Não, meu pai não aceitava isso. Ele dizia: não, nós devemos a nossa vida a Cristo. E a igreja que Deus nos colocou, Deus nos colocou para servi-la. Então a gente tinha que enfrentar essa realidade. E isso foi muito bom. Hoje, ajudando jovens, eu vejo que muitos vêm com essas reclamações que eu tinha. E eu me lembro que se o conselho do meu pai foi bom para mim, é o conselho que eu dou a eles hoje. Glória a Deus. E pastor, olha só, tem mais pessoas aqui no chat, tem gente mandando mensagem no WhatsApp, a irmã Dalva dizendo que está ouvindo aí pela rádio, pela 1390 aí. Glória a Deus. Pela Deus Rádio abençoe, Esperança, irmã Dalva. Nós temos muitas participações hoje. Olha, pastor, estou aqui glorificando a Deus. Amém. Que você que está pela primeira vez nessa programação, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aí o seu like, compartilhar a programação. Nós temos programação quase que 24 horas por dia aqui, quase que 24 horas aqui. Glória Aqui a Deus. conosco também, pastor Mauro Padilha nessa programação. Deus abençoe, pastor Mauro. Irmã Evelyn Freitas de Gravataí também conosco. Jovem Evelyn, Deus abençoe. Irmão João Carlos Cavalheiro ali de Gravataí também. Dirigente da congregação Jardim do Cedro. Mas que bênção. Irmã Mary Farias ali de Quaraí, a irmã Manuela também conosco, irmã Natália Galvão. Jovem Manuela, Deus abençoe. Glória a Deus. A irmã Grazi L. Santos também conosco, a Grazi.
Irmã Maiara Silveira. Cantora, também. Grazi, é uma Cantora, benção. né? É uma bênção de Deus, né? Irmã Natália Galvão também. Quem diria que a Graziele ia cantar um dia, né? Olha que bênção. Olha só a que Graziele, tesouro que estava escondido, né? Irmã Maiara Silveira também, é sua ovelhinha de lá também, Irmã ó. Maiara, A irmã Aline. também uma grande musicista, irmã. Toca Irmão violão, Samuel Munhoz. contrabaixo. Glória a Deus. Aqui, irmão Samuel também é lá, ó, Irmão pastor. Samuel, músico Jardim também. do Cedro. Jardim do Cedro. Irmã Aline da Rosa também lá de Gravataí, ó. O povo de Gravataí acompanhando o pastor. Isso Deus daí já é abençoe, um irmã Aline. testemunho que o pastor é um bom pastor, porque a ovelha segue o bom pastor, né? Aqui, irmão Jefferson de Boa Vista do INCRA, irmã Ana Luísa Glória de a Arroio de Deus. Silva. Deus abençoe, irmão Jefferson. Aqui ele disse, não é a Nayara, é a Maiara. Ai, a Mayra. Ai, a irmã Mayra, a jovem Mayra. Ah, Glória exatamente. a Deus. A irmã Cleidineia também conosco, lá de Santana do Livramento. Glórias a Deus. Irmão João Victor também de Cascavel. E deixa eu lhe perguntar uma coisa, pastor. A gente vê nessa questão dos jovens, a gente observa assim que tem filhos de pastor, filhas de pastor que não querem nem sonhar em ser pastor, ser esposa de pastor, hipótese alguma, exatamente porque viram o sofrimento do pai, o sofrimento da mãe, porque as pessoas não conseguem ver que filho de pastor não é pastor. Exatamente. E aí causam, como o senhor falou, um sofrimento nesse adolescente, um sofrimento nesse jovem que está em fase de desenvolvimento, que vai errar, tem as suas emoções ali, enfim. Irmã Tainê, este ponto é um ponto um tanto sensível, mas eu vou dar uma entradinha bem de leve aqui, só para a gente poder entender algumas coisas. Olha só, para um filho de crente que nasce num lar evangélico e ele tem um acompanhamento pelo longo dos seus anos, estruturado dentro de um lar onde o pai preserva pela fidelidade a Deus. E vem um conjunto de muitas coisas junto com isso. Um pai que preserva a presença de Deus dentro do lar, ele não vai aceitar uma maledicência no lar, ele não vai aceitar muitas coisas que vai contribuir no caráter daquele filho. Agora, eu vejo assim, ó, há homens, mulheres que aceitam Jesus lá com 20, 25, às vezes 30 anos, e com uma chamada extraordinária de Deus. Mas ele não teve o mesmo privilégio que alguém que nasceu num lar evangélico teve. Você compreende isso? Sim. O caráter dessa pessoa, ele ficou com algumas debilidades, não que o caráter de alguém que nasceu num lar evangélico seja perfeito. Exatamente. Não é isso que eu estou defendendo. Eu só estou dizendo... Existe uma pureza isso, diferenciada. eu só estou dizendo o privilégio que a gente teve de ser acompanhado. Aí esse pai, às vezes ele vai ao ministério pastoral, porque ele tem uma chamada extraordinária e lá estão os filhos, mas ele é sensível. E ele acaba nessa sensibilidade que ele tem, às vezes falhando em contar lutas que enfrenta ministerialmente. E é impossível nós não enfrentar luta ministerial, irmã, porque nós estamos lutando contra um inimigo invisível, terrível. A guerra é até dormindo. A guerra é constante, é diária. Aí o que acontece? Toda vez que alguém traz isto pro convívio familiar, o que ele vai pregar para aquele filho? Ele vai pregar para o filho que ser crente... É lutar. é lutar. Ah, é verdade. Você entende isso, Entendi. minha irmã? Entendi. Você entende isso? Então, não que eu esteja generalizando, mas algumas coisas refletem nisso. Sim. Agora, quando um pai, ele mesmo chorando, ele diz para o filho assim, eu estou chorando de dor, mas isso é por amor a Cristo e vale a pena chorar de dor. Glória O filho a Deus. vai querer, irmã. Ele vai desejar essa dor. Glória Por quê? a Jesus. Porque isso é sofrer os sofrimentos de Cristo, foi o que Paulo escreveu. Paulo, ele disse, olha, eu ainda tenho alguns sofrimentos que me restam na carne. Mas ele entendia que este sofrimento que ele ia passar era por amor a Cristo. E ele Glória disse, a Deus. eu vou fazer isso com dedicação, com uma alegria. Quando eu leio as cartas de Paulo, eu quero ser como Paulo. Aleluia. Eu quero ter a graça que ele teve, porque eu entendo que Paulo, ele vivia para Deus. Agora imagina um filho que tem um pai, às vezes vê o pai em prantos, e ele se aproxima para ver o que o pai está orando, e o pai estiver orando uma oração assim, Jesus, eu sou grato por estar sofrendo por ti. Como esse filho não vai querer? Ele vai querer. Aleluia. Ele vai querer. Eu vi muitas vezes meu pai em prantos, e eu chegava muito
devagar para ver o que o meu pai estava orando. Porque eu tinha um sentimento humano, eu pensava, será que alguém feriu meu pai? Ele é meu pai, eu vou ver. Mas quando eu chegava meu pai lá, é tão bonzinho, o meu será que pai alguém estava machucou o pai? chorando e dizendo, Jesus, vale a pena. Vale Mas a que pena. maravilha. Então, eu Aleluia. dizia, se vale a pena, eu também quero. Glória a Deus. Glória a Deus. Que ensinamento, pastor. Estão colocando aqui no chat, olha, glória a Deus, maravilha, que aprendizado. Irmã Jordana conosco, irmã Daiana Xavier, lá de Viamão, irmã Natalícia também, lá de Gravataí. Jardim do Cedro também, irmã Natalícia. Irmã Rita, ali de Gravataí, também Rita de Cássia. Pastor Natan Deus Locke abençoe, conosco também, irmã glória Rita. a Jesus. Pastor Natan, um grande abraço. Estivemos com o pastor Natan há poucos dias ali em Palhoça. Deus foi misericordioso, realizando maravilhas. Deus abençoe a área Palhoça, amamos os palhocenses. Glória a Jesus. Também aqui, irmão Paul Sandrini, lá da Flórida. Lá da Glória Flórida. a Deus. Glória a Jesus também aqui. Deixa eu ver, o irmão Paul Sandrini deixa um versículo: instrui o menino no caminho que se deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Glória a É Deus. o pastor Josué, eu ia falar pastor Josué. Pastor Valdemir é um exemplo disso. Nós vemos aqui um exemplo vivo, um testemunho a Deus. vivo disso, né? Glória a Deus. Irmã Lourdes Martins também, diz, paz do Senhor, pastor Valdemir, vale a pena o esforço. Deus Também, abençoe, irmã Lourdes. Irmão Rogério da Silva, irmão Júlio Rosa também conosco aqui, paz do Senhor, glória a Deus pela vida do nosso pastor e sua esposa, Aré Gravataí. Rogério da Silva de Minas. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Rogério. A irmã Amanda Rodrigues também conosco aqui. Glória a Deus. Aqui, irmã Nayara diz assim, ó, é um privilégio ouvir isso de um grande musicista como nosso pastor. Deus abençoe. Aleluia. A irmã Stephanie Fleitas também conosco. Deixa eu ver, irmã Jovita, amada irmã Jovita também conosco. A irmã Stephanie lá de Nonogasta, Argentina, olha só. Glórias Glória a a Deus. Jesus. Bênção de Deus. Vamos seguir então aqui a nossa entrevista com o pastor. Pastor, o senhor trouxe algo para nós, né? O senhor disse, preparei algo. Irmã, eu trouxe um relato aqui, um pequeno relato do privilégio que eu tive ministerialmente, né? Deus foi misericordioso conosco e esta construção no Ministério e Restauração foi algo maravilhoso para nós. Glória Eu a já Deus. era evangelista no antigo ministério, vim da Assembleia de Deus tradicional. E quando chegamos no Ministério e Restauração, eu lembro que pedi ao meu pastor Humberto, que eu não gostaria de liderar, porque eu gostaria de estar ouvindo e aprendendo mais. Mas devido à necessidade da obra, a gente nós assumimos uma congregação em Bom Princípio. Foi o primeiro lugar que nós saímos da nossa casa para ir morar na casa pastoral, foi Bom Princípio, primeiro lugar. Foi em setembro, eu não estou lembrado agora o ano, eu creio que a irmã Odete teria o ano, eu acabei esquecendo de anotar aqui. Eu creio que foi 2005 ou 2006, foi algo assim. Quase Nós 20 anos. assumimos então Bom Princípio. De Bom Princípio, irmã, nós fomos para Montenegro. Um ano depois, a gente foi para a cidade de Montenegro, onde estabelecemos a sede da área. É muito bonita ali aquela igreja, Em né? Montenegro. E Deus fez coisas maravilhosas. Então, eu percebo assim, irmã, que não é uma ação humana. Estar ligada ao Ministério e Restauração, eu já tenho dito isso a alguns pastores, quem sabe alguém esteja me ouvindo vai testificar disso. Eu tenho dito para eles que não é uma ação humana, irmã Tainê. É um conjunto de coisas, é estar ligado a um ministério, que o nosso presidente é um homem de Deus, que o nosso presidente é um homem dedicado a Deus, e também dentro deste projeto extraordinário que Deus tem no Ministério e Restauração. E eu me considero um homem privilegiado por Deus estar no Ministério e Restauração. E então, Montenegro, a gente viu uma coisa sobrenatural de Deus. Depois de Montenegro, a gente foi para Caxias do Sul. Em maio de 2010, a gente foi para Caxias do Sul. Assumimos a área Caxias do Sul.
Deus nos deu o privilégio de comprar onde é a sede diária de Caxias do Sul. Glória Foi a um Deus. desafio muito maravilhoso, mas Deus foi conosco durante todo o tempo. Depois de Caxias do Sul, a gente veio para a sede internacional. E aí aqui... Aqui na sede, para mim, foi o melhor lugar onde o senhor já esteve, pastor. Eu acho que eu não preciso nem falar da sede internacional. Né? Ai, eu lembro quando vocês foram embora, foi muito A gente foi triste. muito amado, irmã Tainê, pelos irmãos aqui da sede. Eu tenho uma gratidão muito grande no meu coração por ter passado por aqui. Apesar de eu ser muito tímido, e o desespero para mim foi muito grande quando eu tomei conhecimento que eu viria para a sede, porque eu tenho a sede como uma grande referência para nós. Mas eu também entendia que era um privilégio de Deus eu poder passar aqui, né? Eu poder estar aqui, eu não sabia quanto tempo Deus me deixaria. Aprendemos muito estando perto do pastor Humberto, perto dos pastores. Aqui tem muitos pastores, a mesa diretora está aqui. Isso para mim somou muita coisa, irmã. E poder conviver com esse povo amado aqui, né? Que eu me lembro que naquele tempo os irmãos nos abençoaram de uma forma muito maravilhosa em todos os aspectos. E depois a gente foi para Palhoça. Assumimos, eu não me lembro se foi dia 25 de março de 2017 ou 26, foi um desses dias que nós fomos empossados lá na área Palhoça, Santa Catarina, área Grande Florianópolis. E lá também, irmãs, a gente teve experiências maravilhosas com Deus. Eu voltei lá agora, este mês passado, e a gente viu o carinho da igreja, é uma coisa que só Deus, Coisa sabe? linda. Só Deus. Eu não tenho como explicar isso, porque é uma ação do Espírito que nos une, que gera esta comunhão. É o estudo que nós estamos apreciando no momento, né? Essa comunhão que o Espírito de Deus gera em nós. E depois viemos para Gravataí. Dia 19 de julho de 2019, assumimos a área Gravataí. Em 2019, pastor. Parece que foi faz tão pouco tempo, Já né? estamos 4 anos aqui em Gravataí. Eu lembro, pastor, que quando vocês foram embora da sede, que foi um dia muito triste, eu fiquei chorando. E muitas irmãs ficaram chorando junto ali no pátio. Eu lembro que o senhor falou algo assim, vocês estão perdendo só 2 pessoas. Vocês estão deixando só 2 pessoas, mas nós estamos deixando todos vocês. É verdade. Eu chorei, como eu chorei. E é uma grande verdade, né, pastor? Às vezes tu abre mão de todas aquelas pessoas, né? Irmã, e as pessoas às vezes não têm noção que é isso na vida de um pastor. A gente ama a igreja. Por causa do amor de Cristo, a gente acaba se dedicando a amar, a cuidar. Tá ali, acaba, como você mesmo disse, aconselhando, estando junto, chorando junto com os irmãos, se alegrando junto com os irmãos. Sentindo a dor. Se cria aquele corpo, né? E de repente, quando a gente recebe o comunicado da convenção que a gente vai mudar, a gente precisa de graça de Deus. A gente precisa, para poder deixar aquele povo ali e ir para um lugar que a gente às vezes não conhece ninguém, né? Quando eu fui para Caxias do Sul, eu não conhecia uma rua de Caxias. Meu Deus. Eu não conhecia onde era a casa pastoral. Eu nunca tinha ido na casa pastoral, eu nunca visitei. Pegamos a mudança para ir para lá. Nós não conhecia ninguém, mas depois se cria aquele vínculo, né? Então, é bem difícil. Eu entendo o que os irmãos sentem, mas eu sei também com lições na prática o que é sentir isso. Deixar aquele grupo de irmãos e se dedicar a outro grupo de irmãos que Deus vai permitir que a gente pastoreie. Gravataí, irmãs, nos abraçou de uma forma muito maravilhosa. Eu também sou muito grato a Deus por Gravataí. Gravataí tem sido uma bênção para nós. E a gente, sabe, ama os irmãos, Deus ama fez a algo igreja. tremendo ali através da sua vida, Deus tem na questão feito do algo tempo, né? maravilhoso. Eu tenho visto assim a confirmação do Espírito operando milagres, batizando com o Espírito Santo. Na terça-feira, irmã, nós vimos Jesus curando pessoas instantaneamente. Ontem à noite nós tivemos o culto de Santa Ceia, o pastor Cláudio Grabowski, a irmã Verônica estiveram conosco. E foi algo sobrenatural de Deus. E a gente vê a cada dia Deus acrescentando a igreja. Então Glória a isso Deus. é uma obra de Deus que eu quero dar toda a glória ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Pastor, está aqui conosco
Pedro Rodrigues, é lá de Gravataí, presbítero Pedro. Presbítero Pedro, Deus abençoe. Aqui também irmã Nedina Correia diz assim, onde o pastor Valdemir está dirigindo alguma igreja, ele é uma grande bênção. Aqui a irmã Sônia Caspar diz, pastor Valdemir foi quem me batizou. Olha Sônia só. Caspar. Glória a Deus. A irmã Érica Tavares também aqui conosco. Irmão Silvio Borges, líder do Ombro Amigo Restaurando Vidas, uma Núcleo benção, Gravataí. Irmão Silvio, toda segunda-feira o núcleo está lá reunido. O dia inteiro, né, pastor? Irmã Tainê, eles atendem as pessoas que chegam, aconselham, oram. Se for preciso conduzir ao centro de recuperação, eles levam. E outra coisa, irmã, que eu quero destacar aqui, eles estão lá sempre dispostos a limpar a igreja. Olha que coisa linda isso. Linda, né? O operacional estão ali limpando a cozinha, limpam os banheiros, varrem o prédio, já deixam organizadinha a igreja para o culto de quarta, o culto de ensino. O Ombro Amigo Restaurando Vidas é uma terça-feira, bênção. na verdade, de manhã, às 9 horas, as irmãs já estão lá para orar, ficam o dia todo em oração. Coisa linda. Então, tem sido algo sobrenatural de Deus. O Ombro Amigo Restaurando Vidas é uma bênção na igreja, né, pastor? Eu sei que você gosta muito. Hein? Ontem, inclusive, nós tivemos atendimento Inclusive, você aqui. me deu uma xícara aqui, né? É o nosso departamento. Pastores estão perguntando aqui se o senhor vai ir a Taquara no dia 4, no aniversário da igreja lá em Taquara. Dia 4? É final de semana agora. Eu estou com... Domingo. Eu vou estar no aniversário em Parobé, irmã. Vou estar com os irmãos de Parobé. Não é em Taquara, é em Parobé que ele vai estar. Eu preciso pegar como vai ser a programação de Taquara, que eu não estou bem inteirado. O pastor até me mandou, mas na corrida eu acabei não prestando muita atenção. Quem sabe eu consiga passar em algum horário lá. É a região onde eu sou supervisor, região Nordeste. Bênção de Deus. A irmã Edi Soares também conosco, ela é lá de São João Batista, Santa Catarina. Gessé Santana, o senhor conhece? Meu co-pastor da sede. Glória a Jesus. Irmã Sônia também. Sônia Costa diz, glória a Deus pela vida do nosso pastor Valdemir, sua esposa querida, irmã Odete. Deus abençoe, irmã Sônia. Aqui a irmã Sara Helena também conosco. Aqui a irmã André Alves diz, aqui em Taquara eu chorei muito quando o pastor Gerry saiu. Exato. Quem não chora, né, quando o pastor vai embora? Pastor Gerry, muito querido. A irmã Elza Ciota diz assim, a irmã Elza que estava de aniversário ontem, né? Diz assim, glória a Deus pela vida desse casal, a gente sente a presença de Deus na vida deles. No casamento da irmã Tainê, eu olhei para eles e tive vontade de abraçá-los. Olha que fofinho. Glória a Deus. Que amor. Irmão Alisson Ferreira também conosco. Irmão Quemuel, lá de Mato Grosso do Sul, lá na cidade de Dourados. Olha só. Quemuel. Deus abençoe, irmão Quemuel. Deus não tinha ele visto abençoe, ainda nessa irmão programação. Quemuel. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva aí. A irmã Sandra Nunes também diz, paz, esse é o meu pastor. Deus abençoe, irmã. Aqui, irmão Orlando Medeiros, líder do Ombro Amigo Restaurando Vidas Núcleo Berceba. Glória aqui, a Deus. O Jorge Wolff diz que o irmão Claudemiro, ali de Itacoaquecetuba, São Paulo, também está na escuta da programação. Claudemiro, um abraço, irmão Claudemir. Glória a Deus, irmão Claudemiro trabalhou com a gente em Caxias do Sul, irmão, tive o privilégio de conhecer é verdade, ele lá. Né, pastor? E ele já esteve comigo ali em Gravataí, agora nesses dias. Glória a Jesus. A irmã Érica Tavares diz, ele foi meu pastor quando era criança, depois saí do ministério, me desviei. E quando o pastor e a querida irmã Odete estiveram pela última vez em Caxias, foram usados por Deus para falar comigo e eu retornei, olha só. Exatamente. Que coisa Deus linda. abençoe, minha irmã. Ela regressou, hoje está servindo a Deus. Na convenção ela me chamou para contar quem ela era. Mas eu olhei, sabe, irmã Tainê, eu vi ela criança, né? E depois, agora uma jovem. E quando ela me disse que ela era filha do irmão Jefferson, eu digo, glória a Deus. E ela está firme servindo a Deus. Deus abençoe, minha irmã. Fica firme servindo a este Deus. Glória a Jesus. Os irmãos de São João Batista, irmã, também estão conosco. São João Batista, Santa Catarina. Deus abençoe os nossos irmãos de São João Batista. São umas bênçãos de Deus. Também aqui, irmão Jorge Rodrigues. Deus abençoe meu pastor. Gravataí, irmão Jorge. Glória Evangelista Jorge Rodrigues. Presbítero Oséias Ferraz também conosco. Dirigente da congregação Itacolumi. Glória a Deus. Irmão Edmilson, esposo da irmã Dalva. Glória a Deus. Edmilson também faz parte do grupo Ombro Amigo.
Restaurando muito vidas. dedicado. Guerreiros de Jesus. Irmão Eliezer Carvalho também aqui conosco. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Dreyer, de Eliezer. Boa Vista do INCRA, também conosco. Bastante participações. Pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Em toda essa sua trajetória, qual foi o momento mais difícil que o senhor passou? Em que aspecto, irmã? No aspecto espiritual. O senhor já se sentiu fraco espiritualmente? Porque a gente olha para um pastor, é uma rocha, né? Não tem problema, está sempre sorrindo, não passa por nada de ruim. Irmã, olha só, a gente sofreu alguns momentos de embate no mundo espiritual muito forte, quando eu estava ainda no antigo ministério. As circunstâncias que a gente estava vivendo nos faziam refletir muito. E, consequentemente, a gente sofria algumas decepções pelo fato da convicção que Deus me deu, pelo fato que conduzimos as coisas. Eu era dirigente de uma congregação, né, uma grande congregação do campo, e quando, às vezes, decisões tomadas que feriam a palavra, isso foi me machucando muito. E o que eu percebi naquele tempo eu percebi que eu tive atitudes que não eram boas, porque a atitude do servo de Deus sempre seria orar, e eu tentei argumentar alguns assuntos que não mudaria. E quando eu argumentei esses assuntos e vi que eu era vencido por um grupo maior que defendiam uma visão diferente da minha, então nesse tempo eu me lembro que eu me senti muito fraco espiritualmente. Eu me lembro que eu um dia procurei a irmã Odete e disse: filha, vamos pôr à venda a nossa casa, eu quero ir para um lugar que ninguém me conheça, que ninguém saiba que um dia eu tive vínculo como obreiro, e eu gostaria de me esconder. Era justamente esse sentimento. Eu nunca tive sentimento, irmã, graças a Deus, Deus guardou meu coração, que eu nunca tive um sentimento de abandonar a fé, abandonar Cristo, mas o sentimento de querer me esconder, de não liderar mais. E eu me lembro que a irmã Odete mesmo, diante do mesmo impacto que eu estava sofrendo, ela falou: não, mas tu tens uma chamada, vamos buscar em Deus. E aí foi aonde eu me apliquei. Quando a irmã Odete me auxiliou nessa questão de angústia, eu consegui voltar o meu olhar para Cristo e me jogar na oração outra vez. E estava bem pertinho, irmã Tainê, da minha vinda para o Ministério de Restauração. Mas eu não sei se a irmã tem conhecimento, eu não conhecia este movimento em Porto Alegre, eu não conhecia. Eu tinha visto o pastor Humberto pregar nos Gideões, missionário, e também num evento que tinha em Ivoti, um evento de heróis da fé. Mas eu vi assim 2 vezes, eu não tinha aquele conhecimento. E Deus falou comigo numa visão que me tiraria do ministério que eu estava. E eu me lembro que naquele momento que eu estava passando por esses momentos muito difíceis, Deus fez raiar essa luz. Que, ao ouvir o depoimento do pastor, pronunciamento do pastor Humberto, mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem ter assim aquele conhecimento profundo, sabia que o pastor Humberto era um homem de Deus, mas não tinha aquele acompanhamento, não sabia o que ele estava passando. Mas sabe quando algo liga? Ouvi o pronunciamento dele e eu entendi: Deus está me chamando para esse ministério. Glória, eu fui falar com o pastor Humberto. E aí viemos falar com ele, veio eu e o pastor Carlito, na inauguração aqui em Canoas. E a partir dali, eu só vi Deus tendo misericórdia de nós. Porque ali a gente começou a aprender muitas coisas. O Ministério de Restauração, ele nos proporciona um aprendizado diário, né? Uma coisa maravilhosa. E eu sou muito grato a Deus. Mas nestes momentos ali, irmã Tainê, eu tive muitas dificuldades, olhando para todo lado, sem saber para onde ir. E se não é Deus, eu não sei o que seria da vida da gente. Glória a Foi muito Jesus. difícil aquele momento para mim, muito difícil. Glória a Deus. A irmã Elisandra diz assim: glória a Deus, essa sim, se intitula ajudadora, a mulher sábia. Glória a Deus. O irmão Marcelo Feijó diz: entrei na restauração no final do ano de 2019, quando eu estava em outro ministério. O pastor Valdemir me recepcionou mesmo não conhecendo.
E hoje sou grato a Deus por tudo que Ele fez. Deus te abençoe, pastor. Ele é lá da área Gravataí. Isso, Congregação Aliança. Também aqui, irmão Getúlio Almeida conosco. Pastor, passou muito rápido. Nós só temos mais 5 minutinhos. 5 minutos. Que coisa. Irmão Getúlio, Deus abençoe, irmão Getúlio. Pastor, eu vou deixar o senhor falar esses últimos 5 minutos. Aleluia. Suas considerações finais aí para quem está ouvindo, mas o senhor pode falar todos os 5 minutos, tá? Mantainê, é uma alegria poder estar com vocês aqui. E eu gostaria, irmã Tainê, de deixar um versículo bíblico da palavra de Deus. No livro dos Salmos, no capítulo de número 19, livro dos Salmos, capítulo de número 19, a palavra de Deus vai nos dizer: o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse salmo, Deus impactou a minha vida, porque por meio deste salmo nós entendemos algo muito claro. A Bíblia dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Diante de todo ser humano, diante de todos os seres humanos, está explícito, está claro a manifestação de Deus por meio daquilo que chamamos de céu, aquilo que vemos, por meio do firmamento. A Bíblia Sagrada está dizendo que o firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. Então, quando eu olho para Romanos, no capítulo de número 1, eu encontro nesta carta o apóstolo Paulo escrevendo algo muito interessante. A partir do versículo de número 20, ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpável. Irmã Tainê, nós vivemos um momento em que o inimigo das nossas almas, por meio do sistema, ele tem feito de tudo para tirar o nosso olhar daquilo que Deus pôs para que manifestasse a sua glória. A natureza é algo que Deus pôs. Olha só, os atributos invisíveis de Deus e também o eterno poder de Deus, também como a sua própria divindade, claramente se reconhece por meio das coisas que foram criadas. Então Deus, a criação de Deus manifesta a glória de Deus. A criação de Deus, aquilo que Deus criou, manifesta a grandeza de Deus, a existência de Deus, o poder de Deus. Se nós formos analisar qualquer ponto da criação, nós vamos ver ali a soberania de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus. E Paulo diz que os homens serão indesculpáveis no dia do juízo. Por quê? Porque isso está visível, não precisa ter um curso, não precisa ter faculdade para poder ver estas coisas. E o versículo de número 21 diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Então, o apóstolo está dizendo que a natureza, ela manifesta Deus. E as pessoas não glorificam Deus, e por não glorificar a Deus, por tornar endurecido o seu coração insensato, para não glorificar a Deus, a Bíblia, no versículo de número 22, a Bíblia vai dizer: inculcando ser sábio, tornaram-se louco. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que é uma loucura nós não glorificar a Deus. É loucura nós não reconhecer este Deus soberano. É loucura. É uma loucura humana o homem olhar para isso e não entender Deus. Eu gostaria de chamar a atenção de todos os que estão me ouvindo. Deus, Ele te ama. Ele te ama de uma forma inexplicável. E por isso nós devemos nos devotar a Deus, buscar a Deus. Deixar de lado aquilo que são, muitas vezes, brilho diante dos nossos olhos e olhar para a realidade que Deus existe e Ele é o Criador de todas as coisas. Deus abençoe, irmã Tainê.
Glória a Jesus. Precisamos encerrar, foi-se o nosso horário. Entrou aqui irmã Melissa Pates, irmã Edith Guimarães, irmã Sônia Gaspari, diz que no dia 17 o senhor vai estar no retiro da União Feminina lá no Vale do Caí. Vamos estar no Vale do Caí. Aqui, irmão Natan Locke também, pastor Natan aqui conosco. Vamos encerrar a programação, temos que encerrar. Pastor Valdimir, muito obrigada por ter estado conosco nessa programação. Estou grato. Disponibilizar o seu tempo, que eu sei que é bem corrido, né? Graças a Deus pela sua vida. Não vai dar tempo de orar, porque foi-se o nosso horário. Deus abençoe todos os irmãos. Amém. Vamos que estiveram juntamente conosco. Daqui a pouquinho, Heróis da Fé chegando aí. E hoje tem a participação da missionária Ada. Vai participar aí conosco dessa programação, então. Nós vamos encerrar, então, com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Amém. Estou no meio de vós, quero fazer maravilhas, santificar.